E aí pessoal, hoje na nossa aula a gente vai estudar um pouco das ferramentas de correção do Photoshop. Às vezes a gente tira uma foto de alguma pessoa e a pessoa sai com uma mancha, com uma espinhazinha que não é muito agradável, e aí a gente quer tirar essa espinha essa mancha antes de compartilhar a foto. Então vamos lá, primeiro a gente abre o Photoshop, está aqui já aberto, e depois a gente vai abrir a foto que a gente quer editar. No caso eu vou abrir aqui a foto desse menino, trazer para cá, e vamos trabalhar em cima dele. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: antes de mais nada, aqui nas layers, a gente vai dar um clique duplo em cima da camada que a gente trouxe para cá, que ela está bloqueada, olha só. A gente vai dar um clique duplo e na janelinha que abrir aqui a gente aperta OK. Aí a gente desbloqueia a camada. Feito isso, a gente agora vai ter que duplicar essa camada. Por quê? Porque vai que eu estou editando aqui, trabalhando aqui na imagem, e cometo um erro e não consigo desfazer esse erro. Vou ter que apagar tudo e fazer do zero de novo. Vou ter perdido muito tempo de trabalho. Então a gente duplica a imagem, duplica a camada e bloqueia a camada de baixo. Porque aí agora a gente vai trabalhar nessa camada de cima. E qualquer erro que a gente cometa e não consiga desfazer, a gente vai ter uma reserva embaixo. Então como é que faz isso? Para duplicar a camada, a gente pode apertar o atalho Ctrl J e aí duplica. Ou a gente pode clicar na camada, segurar e arrastar até esse botãozinho aqui. Esse aqui. E quando a gente solta, a camada está ali duplicada. Feito isso, a gente vai bloquear essa camada. Então seleciona a camada e clica aqui no cadeadozinho preto aqui. Camada bloqueada. Agora a gente não consegue fazer nenhuma alteração nela. Pronto. Seleciona a camada de cima que a gente vai trabalhar aqui. Vamos lá. Primeiro a gente tem que olhar o que a gente tem que fazer nesse menino. Ele tem algumas manchas no rosto. Um sinal aqui que a gente pode remover, outro aqui. E vamos lá. A primeira ferramenta é a ferramenta carimbo. Essa é a ferramenta. Ela tem um grupo e o atalho para carimbo é a letra S. Então a gente vai usar essa primeira aqui para trabalhar. A primeira coisa que a gente tem que visualizar na ferramenta são as configurações. Primeiro aqui, essa paleta aqui, esse painel, a gente pode estar acessando por aqui, por essa setinha, ou dando um clique com o botão direito em qualquer área na imagem que também aparece a nossa paleta. Então pronto, primeiro, aqui em Size a gente tem o tamanho do brush, do pincel. Então se eu aumentar, ele fica grande, maior. Se eu diminuir, ele diminui também. Esse próximo é o Hardness, ou no Photoshop em português seria dureza. Como funciona isso? Observem aqui nessa bola que o contorno dela é mais sólido, é muito mais rígido, brusco. Ou seja, esse pincel aqui tem um hardness alto, ele tem uma dureza alta. Se eu clicar nele aqui, a gente vê, ó, o hardness está em 100%. Agora, esse outro círculo aqui, ele já não tem aquele contorno sólido, aquele contorno brusco. Tanto que o hardness dele está em 0. Ou seja, o hardness alto faz isso acontecer, o contorno ficar assim, sólido. E quanto menor o hardness, mais suave vai ser o contorno da esfera, do círculo. Da esfera não. Então, é aconselhável que a gente trabalhe sempre com hardness em 0. Ou aumente, vai sempre variar da situação. Mas para o caso aqui a gente vai trabalhar com hardness em 0. Tamanho a gente vai alterando durante o processo. E aqui são alguns brushes que a gente tem pré-definidos. Cada um tem cada um faz uma coisa diferente, mas enfim, vamos deixar nesse primeiro aqui, hardness em 0, diminuir um pouquinho e pronto. Próxima coisa, aqui é o modo de mesclagem. Isso aqui eu não vou estar aprofundando muito, porque a gente não vai trabalhar com eles para correção, então a gente deixa em normal. Aqui é opacidade, né? Opacidade significa transparência, então quanto menor a opacidade, mais transparente vai ser o traço, e quanto maior a opacidade, mais visível fica o traço. Pronto. Antes de explicar a próxima configuração aqui, vamos ver como funciona a ferramenta. A ferramenta carimbo, ela copia um pixel que tem aqui, uma área de pixels, e cola em outra área. Como isso funciona? A gente segurando a tecla Alt do teclado,
você percebe que até o próprio brush já muda de formato, fica parecendo um alvo. Ou seja, aonde a gente clicar agora vai ser o pixel capturado. Então, por exemplo, eu vim aqui para corrigir essa mancha, eu vou clicar num pixel próximo à mancha. Quando eu soltar a tecla Alt, o brush volta a ficar assim. E aí quando a gente clicar aqui, pronto, foi corrigido o defeito. O modo de mesclagem errado. Quando a gente clicar, o efeito foi corrigido. O defeito foi corrigido. Então, como funciona o alinhamento, a configuração de alinhamento? Se a gente reparar, onde a gente clica com o alvo, aqui onde a gente escolhe a área que vai ser copiada, quando a gente clica, a gente vê que do lado no lugar em que a gente clicou primeiro para selecionar, aparece um maisinho indicando que aqueles pixels ali, aquela área ali está sendo copiada. É aquela área que está sendo copiada para essa outra área. O que o alinhamento faz? Com o alinhamento ativado, aonde a gente clicar, o maisinho que a gente selecionou não vai ficar onde a gente colocou. Com o alinhamento ativado, ele vai sempre seguir alinhado ao brush, ao trabalho que a gente está fazendo. Então, aonde eu clicar, o maisinho, o alvo, vai estar acompanhando o meu clique, porque ele está alinhado ao brush. Então, se eu desmarcar essa opção aqui, aonde eu escolher para o brush ficar, aqui, onde eu escolher para ele fica lá, independente de onde eu clicar. Ele está ali. Quando eu soltar aqui e clicar aqui agora, ele vai continuar lá. Aonde eu clicar, ele continua lá. Por quê? Porque ele não segue um alinhamento, ele não está sendo alinhado com o nosso trabalho. Eu estraguei o menino, né? Então vamos arrumar ele. Vou duplicar novamente essa camada. Então pronto. A primeira ferramenta é a carimbo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a corrigir as manchas com carimbo. Pode ser feito com carimbo ou pode ser feito com uma outra ferramenta. A ferramenta que a gente chama de patch. O atalho para ela é a letra J. Tem outras ferramentas aqui dentro que a gente usa para outra coisa. Mas a patch, ela funciona da mesma forma que o carimbo. Entretanto, tem uma diferença. Nas configurações aqui a gente tem o seguinte. Source, com a opção Source marcada, o que ele faz? Você tem que desenhar uma seleção em cima da área que tem a mancha. Quando você soltar, a seleção vai estar pronta. Você clica em cima da seleção, segura e arrasta para uma área limpa. O que a opção Source faz? Ele vai pegar tudo que você aonde você colocar a seleção agora, vai ser aplicado aonde você desenhou a seleção. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui a bochecha dele e puxar para o olho dele vai aparecer lá na bochecha dele, certo? E aí tá, um menino com 3 olhos. Um menino com 3 olhos, certo? Isso com a opção Source marcada, mas com a opção Destination ou Destino e no Photoshop em português, ele faz o contrário. Eu seleciono uma área aqui, desenhando uma seleção, e essa área selecionada vai ser copiada para outra área. É assim que funciona. Ih, errei de novo. É assim que funciona. Então, se eu quiser que o menino fique sem olho, droga. Se eu quiser que o menino fique sem olho, eu posso selecionar uma área grande assim e vir colocar em cima do olho dele. Aí ele não tem mais olho. O menino com um olho só. Mas não é isso que a gente quer, né? Então vamos desfazer isso aqui. E vamos continuar trabalhando. Qual é a diferença da ferramenta Patch para a ferramenta Carimbo, então? A Carimbo, quando a gente copia uma área e cola, deixa eu até aumentar o brush. Quando a gente copia uma área e cola, ele simplesmente cola essa área, essa área que a gente copiou, simplesmente cola aí. A ferramenta Patch, o que ela faz? Ela copia a área e cola, fazendo uma mesclagem. Ou seja, ela mescla a imagem copiada com a imagem que está atrás, justamente para dar uma sensação de que aquilo está de fato ali, entendem? Então, se a gente olhar, dá mais a sensação de que esse olho faz parte da parede do que esse olho faz parte da parede.
deu para compreender, eu acho. Mas enfim. Então vamos começar finalmente a arrumar o rosto do menino. Então eu acho mais usual a gente trabalhar com a ferramenta PET nesse caso. A gente pode trabalhar com a carimbo também, mas a PET eu acho mais interessante. Então a gente marca a opção Source aqui, que eu acho melhor. Selecionamos a área que está manchada ou com alguma coisa ruim. Clicamos em cima da seleção, seguramos e arrastamos para uma área limpa. Feito isso, a mancha sumiu. Lindo, né? E aí a ideia é essa, continuar fazendo isso durante todo o rosto do menino, procurando todas as manchas mais visíveis, tipo essas do nariz, tipo esse sinal que ele tem aqui, a gente pode selecionar aqui também, trazer para cá. Agora detalhe, não façam isso, olha só. O sinal está aqui. A gente não vai selecionar o sinal e trazer para a boca do menino, porque senão ele vai ficar com um traço aqui, droga, com um traço aqui gerando uma outra mancha, né? Então a gente tem que trazer para uma área que está próxima e limpa, certinho? Então a gente continua selecionando e trazendo para uma área próxima limpa em todo o rosto dele, nas áreas onde tem a mancha, as manchas mais visíveis. Aqui tem um sinal, a gente traz aqui outro sinal, a gente pode trazer para cá também. E o nariz dele é o que mais tem mancha. Nem todo mundo consegue trabalhar para remover essas manchas com essas ferramentas, mas nada que estudo e prática não possam resolver. E aí, enfim, a gente vai trabalhando dessa forma, removendo todas as manchas mais visíveis. Lembrando, as mais visíveis, não precisa se preocupar tanto com as manchas mais superficiais, porque a gente vai estar resolvendo elas já já. As manchas mais visíveis. Então, a gente seleciona, faz o desenho, clica, segura e arrasta para uma área limpa. E pronto. O menino está com o rosto já até melhorzinho. Só que a gente ainda tem que trabalhar aqui. Outra coisa que a gente vai fazer. A gente agora vai ter que aplicar um filtro para melhorar ainda mais o rosto dele. Ainda existem manchas aqui, umas bolinhas brancas, se der para ver aqui no nariz dele, que não são muito legais. E essas manchas podem ser corrigidas ou com mais, trabalhando mais aqui em cima delas com essa ferramenta, ou com um filtro que a gente tem no Photoshop, que é o que a gente vai aplicar aqui então. Antes de aplicar esse filtro, a gente tem que duplicar a camada. Por quê? Se eu alterar aqui e ficar ruim e não conseguir desfazer, eu vou ter perdido todo o meu trabalho com a ferramenta PET. Então a gente duplica essa camada aqui, apertando o atalho Ctrl J. Vou bloquear essa camada e vamos trabalhar nessa. Além de que, para aplicar esse filtro, para fazer o que a gente vai fazer agora, a gente tem que ter a camada duplicada de fato, porque a gente vai precisar ter uma camada certinha embaixo. A gente vai entender por que já já. Então vamos lá. Selecionamos a camada de cima, que é a camada que a gente vai trabalhar, e vamos aqui em Filter, ou Filtro, em Blur, Gaussian Blur. O que o Gaussian Blur faz? Ele desfoca, ele dá um desfoque em toda a imagem. Então a gente marca aqui o preview para poder a gente visualizar no rosto dele. E quanto mais alto for o valor do raio, mais desfocado vai estar a imagem. Mas a gente não vai deixar assim, obviamente. Nem assim, porque zero não tem desfoque nenhum. A gente tem que dar um desfoque para que as manchas que tem mais percepção, que a gente não conseguiu tirar, possam ser mais escondidas. Mas também não pode ser um raio muito grande assim. Tem que ser algo mais sutil. Vamos colocar 1,7. Acho que está bom. Pronto, apertamos OK. Agora, o filtro que a gente aplicou foi aplicado a essa camada. Então, se a gente tirar a visualização dessa camada e a gente olhar de baixo, a gente vai ver que a de baixo está sem o filtro, a de cima tem o filtro. Mas ela está com o blur aplicado em toda a imagem, não só no rosto do menino. O olho dele também está embaçado, a boca,
a roupa dele também ficou embaçada. E a gente não quer isso, a gente quer que só o rosto dele que estava manchado fique um pouco embaçado para que não fique tão perceptíveis as manchas. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que trabalhar com as máscaras no Photoshop. Lembrando que no Photoshop, branco fica visível e preto fica invisível. Então a gente tem que criar uma camada de máscara nessa layer que vai esconder tudo que a gente não quer que fique embaçado e vai mostrar tudo que a gente quer que fique embaçado, que é o rosto dele. Como é que a gente faz isso? Seleciona a camada que a gente quer criar máscara e clica aqui nesse botãozinho. Observe que quando a gente clica aqui, um quadradinho branco aqui vai surgir. Essa é a máscara. Se a gente, ao invés de simplesmente clicar aqui, mas segurar o Alt e clicar aqui, um quadrado preto vai surgir. O que isso significa? Delete. O que isso significa? Lembrando, o branco exibe. Então, quando eu crio uma máscara branca, tudo que está nessa camada aqui vai ser exibido. Ou seja, o efeito blur que a gente aplicou está sendo exibido. Mas se eu criar uma máscara preta, segurando a tecla Alt e clicando aqui, observe que a máscara preta está em cima de toda a imagem. E a gente não está vendo mais aquele filtro que a gente aplicou, porque o preto esconde, o preto faz ficar invisível. Então, como é que a gente vai fazer para só o rosto do menino ficar com o efeito blur aplicado? A gente tem que pintar, de fato, de branco a máscara só na área do rosto dele, só a área que a gente quer que fique visível. Então pronto, a gente clica aqui na máscara, que é essa parte preta aqui, escolhe a ferramenta de pincel, o brush, e escolhe a cor branca, que já está aqui, né? O branco. E vamos sair pintando o rosto dele nas áreas que a gente quer que apareça o blur. E aí já dá para perceber a diferença desse lado para esse lado. O blur já está aparecendo aqui. Mas assim, não pode fazer isso, né? Porque a gente não quer isso. Não pode passar por cima do olho dele, porque senão o olho dele fica embaçado. Nem passar assim por cima do nariz, porque senão vai ficar algo ruim, vai ficar muito perceptível que é algo virtual, que é algo que não é real. Então, a gente tem que estar sempre controlando o tamanho do pincel, certo? Para controlar o tamanho do pincel, a gente pode clicar com o botão direito aqui e mexer no tamanho aqui, ou a gente pode usar as teclas de atalho do pincel, que são os cochetes. Os cochetes do teclado são os atalhos. Esse cochete serve para diminuir o pincel e esse cochete serve para aumentar o tamanho do pincel. Então, quando eu aperto esse cochete aqui, o brush vai diminuindo, e quando eu aperto outro cochete, ele aumenta. E aí eu tenho que sempre estar controlando o tamanho do pincel e sair pintando a máscara. Por que não está ficando branco? Porque eu estou pintando uma máscara de camada. Não estou pintando a layer. Se eu pintar a layer, vai aparecer o branco. Olha só. Eu estou com a layer selecionada aqui, com a camada do menino. E eu pinto aqui de branco, o branco aparece. Mas se eu seleciono a máscara e pinto, não vai aparecer o branco. Vai aparecer o efeito blur que a gente aplicou, o filtro. Agora observe que a gente não pode também passar por cima da boca dele, porque senão o traço aqui da boca fica desfocado. E a gente não pode deixar isso. Então a gente tem que estar sempre trabalhando com zoom, diminuindo o brush e passando o brush só no contorno da boca para que fique mais sutil, mais real. O mesmo serve para o nariz. Nessas áreas aqui do nariz, a gente não pode passar por cima da área, mas tem que passar ao redor, assim, com cuidado. Aqui também diminui o brush, passa. O mesmo serve para o olho. A gente não pode passar aqui na linha da pálpebra. A gente passa ao redor, diminui o brush e passa aqui dentro agora. E vai fazendo esse trabalho em todo o rosto do menino. Aqui em cima das manchas que tem no nariz. E continua esse processo durante todo o rosto. É um processo cansativo, trabalhoso, mas vale a pena.
E aí a gente trabalha o zoom aqui para ver enxergar melhor. E aí simplesmente vai pintando para já dar uma melhorada no rosto dele. Olha só, a orelha tá com uma certa textura diferente do rosto, então a gente tem que passar na orelha também, mas não passar nas linhas de sombreamento da orelha, na outra orelha, para que a pele dele fique toda por igual, não fique como se fosse várias peles diferentes, com várias texturas diferentes, certo? Ou seja, diminui e passa aqui, e aí a gente passa um pouquinho aqui no pescoço também, aqui nele, para dar a homogeneidade da pele dele. Diminui, passa aqui dentro, e aí tá, o rosto dele foi corrigido. Olha só, se a gente for parar para olhar a original e a como ficou depois, olha só a diferença. Antes do Photoshop, depois do Photoshop. Deu uma corrigida bem legal no rosto dele, né? Então é basicamente isso, as ferramentas de correção. Espero que façam um bom trabalho.